Carl Gustav Jung foi um dos pensadores mais influentes do século XX. Fundador da psicologia analítica, ele desenvolveu conceitos que ultrapassaram os muros da ciência para alcançar a filosofia, a arte, a espiritualidade e até o cotidiano das pessoas. Suas ideias nos convidam a mergulhar em nossa psique, a reconhecer nossas sombras e a compreender os símbolos que nos moldam. Neste vídeo, vamos explorar 7 ideias de Jung que podem transformar sua forma de ver a si mesmo e o mundo. Ideia 1. A sombra. Jung dizia que todo ser humano carrega uma sombra, o lado oculto de nossa personalidade. A sombra não é necessariamente má, mas é composta por tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos. Traços reprimidos, desejos proibidos, medos, inseguranças, raiva, inveja, fragilidade. A sombra é formada na infância, quando aprendemos, por meio da educação e da cultura, o que é aceitável mostrar e o que deve ser escondido. Para Jung, quanto mais ignoramos a sombra, mais ela se fortalece de forma inconsciente. Ao não reconhecê-la, ela pode dominar nossas ações de maneira invisível. Como ele dizia, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. A sombra aparece nos momentos em que nos surpreendemos com nossas próprias atitudes. Também está presente na forma como julgamos os outros, pois projetamos neles aquilo que não aceitamos em nós mesmos. Integrar a sombra é um passo essencial para a individuação. Significa olhar com honestidade para quem somos de verdade, sem máscaras. Esse processo não é fácil, mas é libertador. Ele nos impede de projetar nossos defeitos nos outros e nos ensina a reconhecer nosso potencial oculto. Jung não sugeria que devêssemos integrar a sombra. Isso significa trazer à consciência essas partes negadas e reconhecer que somos, todos nós, seres paradoxais, com luzes e sombras, convivendo dentro de um mesmo ser. Ideia 2. O processo de individuação. A individuação é o coração da psicologia junguiana. É o processo pelo qual uma pessoa se torna quem ela realmente é, integrando todos os aspectos de sua psique: o consciente, o inconsciente, a sombra, os arquétipos, o self. Diferente de um processo de adaptação social, a individuação é uma jornada pessoal de descoberta da própria essência. Para Jung, o objetivo da vida não é a perfeição, mas a totalidade. A individuação exige coragem para se distanciar de convenções sociais e ouvir o chamado interior. Ela não é um caminho linear, mas uma espiral contínua de autodescoberta. Nesse processo, a pessoa se encontra com partes esquecidas de si mesma, muitas vezes por meio de sonhos, crises, símbolos e encontros significativos. O confronto com o inconsciente se torna uma travessia essencial. Como Jung dizia, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Individuar-se é assumir o risco de ser singular em um mundo que pressiona pela conformidade. Envolve aceitar perdas, rupturas e transformações internas. Não se trata apenas de um processo psicológico, mas existencial. Muitos entram em contato com esse chamado por meio de crises de sentido, doenças psíquicas, experiências espirituais ou traumas profundos. Tudo isso pode ser o início de um movimento em direção ao self, a totalidade do ser. Ideia 3. O inconsciente coletivo. Jung propôs que, além do inconsciente pessoal, aquele construído por nossas experiências de vida, existe um inconsciente coletivo, uma camada profunda da mente humana, composta por imagens, símbolos e experiências compartilhadas por toda a humanidade. Este é talvez um dos conceitos mais revolucionários de sua obra. Esses conteúdos coletivos se manifestam por meio dos arquétipos, padrões universais de comportamento e imagem,
como o herói, a grande mãe, o velho sábio, a criança divina. Eles aparecem nos sonhos, nos mitos, nas religiões, nos contos de fadas e até na cultura pop contemporânea. A existência do inconsciente coletivo sugere que certos medos, desejos e símbolos não são apenas individuais, mas herdados. É como se cada ser humano nascesse com uma herança psíquica universal. Isso explicaria, por exemplo, por que mitos de diferentes culturas, separadas por tempo e espaço, apresentam estruturas tão semelhantes. Estudar o inconsciente coletivo nos ajuda a compreender não apenas nossa história pessoal, mas também o modo como reagimos a certas figuras simbólicas ou situações. É um convite a entender que por trás do indivíduo há a humanidade inteira pulsando. Ideia 4. Os arquétipos. Os arquétipos são estruturas universais presentes no inconsciente coletivo. Eles são como moldes invisíveis que orientam nossas emoções, comportamentos e narrativas. Não são ideias conscientes, mas formas simbólicas que emergem em nossas vidas por meio de sonhos, imagens, arte, literatura e espiritualidade. Exemplos clássicos incluem o arquétipo do herói, que aparece em histórias como a de Moisés, de Luke Skywalker, de Harry Potter ou de Frodo em O Senhor dos Anéis. O arquétipo da sombra se manifesta nos vilões que combatem nossos protagonistas. Já o arquétipo da grande mãe pode ser visto tanto na figura de Maria, no cristianismo, quanto em Ísis, no Egito Antigo, ou em Gaia, a Mãe Terra. Os arquétipos também atuam nas nossas vidas pessoais. A busca pelo amor pode estar relacionada ao arquétipo da alma gêmea. A relação com os pais pode ser influenciada pelos arquétipos do pai autoritário ou da mãe nutridora. A crise de meia-idade pode ativar o arquétipo do explorador ou do sábio. Entender os arquétipos é compreender o enredo simbólico da nossa vida. Eles não determinam nosso destino, mas fornecem mapas e referências para que possamos nos localizar no grande teatro da existência. Ao identificá-los, ganhamos clareza sobre nossos comportamentos, padrões e até sobre nossos conflitos internos. Ideia 5. A anima e o animus. Segundo Jung, todo homem carrega dentro de si uma imagem feminina inconsciente chamada ânima. Toda mulher, por sua vez, carrega uma imagem masculina inconsciente chamada animus. Esses elementos são formados por vivências com o sexo oposto, pelas influências culturais e pelas projeções inconscientes. Eles influenciam profundamente nossa maneira de amar, de pensar e de nos relacionarmos. A anima, no homem, representa a sensibilidade, a intuição, a receptividade, a capacidade de acolher. O animus, na mulher, representa a força ativa, a lógica, o raciocínio, a direção. Quando não estão integrados, esses arquétipos se manifestam de forma distorcida. O homem pode se tornar emocionalmente instável ou dependente. A mulher pode tornar-se agressiva ou excessivamente racional. Além disso, ânima e ânimos têm um papel essencial nas projeções amorosas. Muitas vezes nos apaixonamos não por quem o outro é, mas por uma imagem inconsciente que projetamos nele. O homem projeta sua ânima idealizada na parceira. A mulher, seu ânimos. Com o tempo, essas projeções se dissolvem e o relacionamento pode entrar em crise. Por isso, Jung dizia que amar verdadeiramente exige retirar as projeções e enxergar o outro como ele é. Integrar anima e ânimos é essencial para amadurecer emocionalmente e construir relações mais conscientes. Esse equilíbrio interno permite que o indivíduo reconheça em si qualidades tradicionalmente atribuídas ao outro gênero, rompendo dualismos rígidos e expandindo a identidade. Ao fazer isso, ganhamos acesso a uma nova dimensão de nós mesmos. Ideia 6. A sincronicidade. A sincronicidade é um dos conceitos mais fascinantes e poéticos de Jung. Trata-se de coincidências significativas
que não possuem relação causal, mas carregam um sentido profundo para quem as vivencia. Por exemplo, você pensa intensamente em alguém que não vê há anos e essa pessoa aparece no mesmo dia. Ou, ao refletir sobre um dilema, você encontra uma frase em um livro que parece responder exatamente à sua dúvida. Jung desenvolveu a ideia de sincronicidade em colaboração com o físico Wolfgang Pauli, e juntos propuseram que certos eventos poderiam estar ligados por uma ordem não linear, um tipo de lógica simbólica. A sincronicidade revela que há conexões entre o mundo interno, psíquico, e o mundo externo, material, mesmo que essas conexões não possam ser explicadas por leis físicas. Essas coincidências são como sinais do inconsciente. Elas nos tocam profundamente, fazendo-nos sentir que há um sentido oculto por trás da realidade visível. A sincronicidade, para Jung, é um modo de o self se manifestar na vida cotidiana. Viver com atenção à sincronicidade não significa cair em superstição, mas desenvolver uma escuta simbólica da existência. É perceber que há um diálogo contínuo entre o que vivemos por fora e o que sentimos por dentro. Muitas decisões importantes, mudanças de rumo e curas interiores começam com uma sincronicidade. Ideia 7. O self. O self, para Jung, é o centro organizador da psique, a totalidade que integra o consciente e o inconsciente. Ele é mais do que o ego, é o arquétipo da unidade, da realização interior, da plenitude. O self não é algo que se possui, mas algo que se revela ao longo da vida, sobretudo por meio da individuação. Encontrar o self é o objetivo final da jornada psicológica e espiritual. Não significa tornar-se perfeito, mas tornar-se inteiro. O self se revela em momentos de grande insight, em sonhos profundos, em experiências espirituais e até em crises que nos obrigam a rever quem somos. Muitas vezes, ele se apresenta simbolicamente como um círculo, uma mandala, um centro irradiador. Para Jung, o self é também o símbolo de Deus em nós, não no sentido religioso dogmático, mas como um princípio de totalidade, equilíbrio e transcendência. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.